Se Deus te pedisse para morar dentro da sua vida hoje, você permitiria? Não é sobre religião, é sobre presença. Seu cérebro foi programado para buscar abrigo e Deus sabe disso. Ouça essa mensagem, você que está aqui, ouça essa mensagem, curta, compartilhe com pessoas que você entende que necessitam ouvir esta mensagem. Compartilhe. Eu quero refletir nesta manhã sobre o texto sagrado que está registrado no livro do Êxodo, capítulo de número 25, os versículos de número 8 e 9, o texto sagrado, bastante conhecido, que nos diz o texto: Faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. O texto deixa muito claro, Moisés escrevendo aqui ao povo de Israel, em que o próprio Deus ele solicita a Moisés para que construísse o tabernáculo. Qual era o objetivo da construção desse tabernáculo? O texto em que lemos, o versículo de número 11, deixa muito claro em que o desejo de Deus era o quê? Eu quero habitar entre o meu povo. Deus sempre desejou habitar no seu povo, no meio do seu povo. E ele sempre solicitou esta permissão para habitar no meio do seu povo. E nesta manhã Deus está falando com você e comigo e deseja habitar no nosso ser, nos nossos corações, nas nossas vidas. E o texto em que lemos deixa muito claro. O texto disse o quê? E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, assim fareis. Deus deu a Moisés, entregou a Moisés o projeto, né? Vamos supor que Deus que agiu como a figura do arquiteto. Deus projetou, programou todo o projeto, toda a estrutura e entregou nas mãos de Moisés. Moisés, agora a responsabilidade é tua, faça de acordo com a planta. Não invente qualquer coisa, não improvise, faça do jeito que eu te ordenei aqui. E nós observamos que desde o início Deus ele sempre se programou, ou Deus ele sempre se preocupou em estar no meio do seu povo, para que o seu povo tivesse seguros, sentisse seguros, né? Quando que há segurança para o seu povo e a presença vem no lugar certo, na hora certa, se tiver tudo organizado. Deus não pede um templo por vaidade. Deus não age como os nossos homens, como os homens nos nossos dias, não é? Os nossos grandes líderes que constroem templos de vaidosos e ficam disputando entre eles. Deus não faz isso de forma alguma, nunca agiu e não vai agir. Ele pede um lugar, porque tudo que é valioso precisa de estrutura. Exatamente. Tudo que é valioso precisa ser estruturado. A sua vida é valiosa, precisa de estrutura. Se está desestruturada, precisa ser estruturada, organizada. Por isso que precisa ser estruturada. Tudo que protege a vida precisa de ordem. Precisamos organizar para que haja estrutura e proteção. Tudo que permanece precisa de modelo. O cérebro, o nosso cérebro, ele sempre procura lugares que estejam organizados, porque odeia caos. Nós não queremos caos. O nosso cérebro não gosta de caos, lugar onde há desorganização, bagunça. Não, o nosso cérebro não curte isso. E Deus não habita no caos, por isso que nós devemos organizar tudo. Por isso ele diz, faça exatamente como eu te mostrar. Tinha um modelo, Moisés não poderia de forma alguma sair fora do padrão. Deus ordena a Moisés, faça do jeito que eu te mostrar, não fuja do padrão. E às vezes hoje nós erramos muito porque fugimos do padrão. Temos um padrão a seguir, não seguimos o padrão e depois reclamamos da vida porque não está do jeito que gostaríamos que tivesse, mas não está porque é responsabilidade nossa. Nós saímos do padrão, fugimos do padrão. Exatamente. Por que tem que seguir o padrão? Por que tem que fazer exatamente como Deus mostrou? Porque improviso gera risco. Improviso gera risco. Qualquer projeto que aquele que está construindo foge do padrão, foge do projeto original, seja na construção civil, por exemplo, se o arquiteto gerou o projeto, né, entregou na mão dos construtores, se eles saírem daquele projeto, pode ocorrer um risco, um grave risco para a construção e principalmente para os construtores, pode vir morte e o risco o prejuízo fica caro, gera risco.
Mas obediência gera permanência, permanece o projeto. E aqui é para nós, se nós permitirmos Deus habitar no nosso ser, organizadamente, com decência e ordem, como Paulo escreveu à igreja de Corinto, que na obra de Deus, na casa de Deus, as coisas tinham que ser feitas decentemente, com ordem, aí permanece a obra de Deus, permanece nós servindo a Deus, permanece a nossa vida em Deus. Há permanência quando há obediência. O santuário não gera só um lugar de risco, ou melhor, o santuário não era só um lugar físico. O santuário não era só um lugar físico, onde Deus ele permanecia somente naquele local. Não, se desmontasse, até porque era desmontável, né? Se desmontasse o tabernáculo e montasse outro lugar, Deus permanecia, porque a presença de Deus estava no tabernáculo e não no local físico onde o tabernáculo estava. Essa é a diferença de estar obediente a Deus, né? Era uma mensagem clara. E qual era a clareza dessa mensagem? O Deus falando com o seu povo e falando conosco nesta manhã. Se você preparar espaço, eu entro. Se você honra o padrão, eu libero a presença. Deus está falando com você nesta manhã. Se você liberar espaço aí, Deus permanece no seu ser, né? Se você honrar o padrão como deve ser seguido, Deus libera a sua presença. A presença de Deus permanece no seu ser. Deus ainda procura ambientes preparados, vidas organizadas, mentes alinhadas, corações que entendem que a presença é recompensa. Deus ainda está à procura dessas pessoas. Assim como Jesus procurou a mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João. Jesus foi ao encontro dela ao meio-dia, sol escaldante, a mulher tirando água do poço. Jesus vai ao encontro dela e solicita água para tomar. Pessoas que precisam e recebem recompensa. Deus não habita onde sobra espaço. Deus habita onde há permanência dele habitar. Deus habita onde ele é propriedade. Deus precisa ser propriedade absoluta onde ele está. Então, o que nos resta nesta manhã é o quê? É preparar este local, esse ambiente para que Deus habite. É preparar, seguir o padrão. E a presença de Deus vem nas nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus continue falando conosco de uma forma extraordinária. Eu quero orar por você e orar por você nesta manhã. Bendito Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade em que nesta manhã entendemos que o Senhor quer e deseja habitar no nosso ser. Portanto, Deus nos ajude a preparar o nosso corpo, preparar a nossa vida para que o Senhor tenha habitação. Que o Senhor possa morar e habitar no nosso ser como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Nesta manhã, nos dê força, nos dê graça e saúde para que permanecermos te servindo. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe esta mensagem com pessoas que você entende que necessita ouvir. Curta. É necessário que pessoas entendam que é amada por Deus e que Deus deseja habitar no seu ser. Compartilhe nesta manhã esta mensagem para que pessoas entendam que é amada e protegida por Deus, no nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.